Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Então nós vamos falar sobre oração. Convido você para que abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Vamos ver Jesus nos ensinando, nos orientando sobre oração. Uma das bases, um dos alicerces, junto com a leitura da Bíblia, para a gente ir se tornando cada vez mais parecido com Jesus Cristo, não é? Então abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 18, nós vamos ler a partir do versículo de número 9. Verso de número 9 de Lucas 18. Lucas 18, 9. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Mais uma parábola, não é, irmãos? Domingo vimos a parábola da grande ceia, mais uma parábola. Deixo com você esse exercício, se você puder colocar aí na live, ou responder pessoalmente para o pastor domingo, antes do culto, na hora do nosso café de confraternização, uma questão para você que gosta de estudar a palavra. Quantas parábolas tem no Novo Testamento? Tá bem? Quantas parábolas tem o Jesus contou no Novo Testamento? Vamos ver quantos irmãos acertam, quantos irmãos fazem a pesquisa. Tá bem, irmãos? Fica o desafio. Aqui Jesus está falando sobre humildade, Jesus está falando sobre buscar a Deus, e é interessante são os 2 personagens que Jesus usa aqui. Ele diz que um fariseu, 2 homens subiram ao templo para orar. O templo ficava num alto, não é? E o fariseu, diz ele, e um publicano. Fariseu era um estudioso da lei, era o religioso da época, era o líder religioso que orientava o povo. E o publicano era o homem ou a pessoa, o que havia de pior na sociedade naqueles tempos, porque eram os cobradores de impostos que exploravam muito todas as pessoas, não interessava a classe social, né? Cobravam impostos para remeterem a Roma, para sustentar o Império Romano. Então, os publicanos, o homem mais odiado da cidade. Interessante que no início desse capítulo 18, Jesus está falando sobre perseverar também em oração. E o versículo 2, hoje à tarde, me chamou a atenção quando eu meditava nesse capítulo, 18, 2. Só a título aqui de introdução. Diz assim, uma parábola também, Jesus em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus. Então essa questão de juiz, se achar bastante poderoso, ele que decide, ele que manda, não é? Que não teme a Deus, não é coisa dos nossos dias, vem de longe.
Vem de muito longe, tanto é que Jesus usa aqui como ilustração. E aí nós vamos para o texto bíblico e a palavra nos recomenda, como crentes, como igreja de Jesus Cristo, orai pelas autoridades. Tenham misericórdia das autoridades. Clamem a Deus pelas autoridades. Né? Muito interessante essa colocação de Jesus aqui. Um juiz que não temia a Deus. Então nós temos duas orações aqui. Temos a oração do fariseu, né, o religioso, e temos a oração do publicano, o homem odiado naquela região por causa do seu compromisso com o Império Romano. Meus irmãos, a oração do fariseu, confiram comigo, ela não contém confissão, não confessa nada, e isso é um alerta para nós, chegarmos na presença de Deus. Não tem confissão de pecados, petição, ele não precisa, não pede nada, reconhecimento de culpa, que tinha pecado, que precisava liberar a culpa através do perdão de Deus. Não tem reconhecimento de culpa, e também ele não pede a Deus por misericórdia. Interessante esses 4 detalhes que a gente percebe aqui nessa oração desse religioso. E na cabeça desse homem, na postura desse homem, nas atitudes desse homem, ele entendia que Deus agia a partir do mérito humano. O que significa isso? Eu mereço que Deus me atenda. Eu estou no mesmo nível, pensava esse fariseu, de Deus. Não tenho nada a confessar, não tenho nada para pedir, não tenho culpa de nada, eu não preciso da misericórdia de Deus. Interessante esse detalhe. Então Deus vai agir conforme o meu mérito, conforme eu mereço. E interessante Jesus jejuar, né? Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Mas sabe por que eles jejuavam? Por exibicionismo, para se exibir ao povo. Coisa triste isso, irmãos. E Jesus recomenda, quando você estuda esse assunto no Novo Testamento, que quando você jejua, ninguém precisa ficar sabendo. Só você e Deus. E ele dá mais detalhes, né? Não desfigure o seu semblante. Não fique com aquele rosto amarrado, triste, né? Para alguém perguntar o que está acontecendo e você dizer, estou jejuando. Né? Essa é uma atitude dos fariseus. E interessante, ele fala também que ele era dizimista. Interessante. E dava-se o dízimo na época de algumas ervas lá, em detalhes, mas os escribas, os fariseus, aumentaram essa lista, incluindo muita regra, o dízimo de outras ervas, uma coisa muito louca. Leia Levítico 27, se você quer ver a lista lá do que havia naqueles tempos, e o povo daria o dízimo daquilo. E ele se gaba aqui, né? Eu dou o dízimo, eu jejuo. E outra coisa impressionante, irmãos, né? Eu não sou como os outros, eu sou melhor do que os outros. A minha religião é melhor do que a sua, né? Na minha religião tem isso, tem mais aquilo. Então, na minha igreja, não sou igual, sou melhor. Que coisa triste, que oração. É uma oração para bater no teto da casa, no teto do templo, e voltar, bater no chão, e no chão ficar. Mas a gente aprende
A gente aprende o como não orar. Jesus está nos ensinando aqui nesta parábola. Aproveitando essa questão aqui, esse jeito de oração desse religioso, eu queria lembrar, isso vale para pastor, para pastores e para os irmãos. Irmão, quando você for orar, seja na sua casa, de joelhos, no sofá, antes de dormir, ou se levantar, quando você for orar, buscar a Deus, não precisa gritar, tá bem? Deus não é surdo, Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas e Deus é onipresente, Ele está presente do seu lado, junto com você, em você, através do Espírito Santo. Não precisa gritar, não precisa mudar de voz, tom de voz, não precisa chorar para ser ouvido, não é? E todos acharem como ele é espiritual, como ela é espiritual. Não há necessidade de nada disso, né? Então, tanto é que Jesus diz, quando orares, Mateus 6,6, entra no teu quarto, e Jesus coloca ali um detalhe: tranca a porta, e teu Deus ali em segredo, sozinho, vai te atender. Veja como a gente está fazendo muita coisa diferente do que Jesus orientou. Que Deus tenha misericórdia de nós. E a oração do outro homem, do publicano, o que ela contém, irmãos? Ela tem uma petição. Ele pede: ó Deus. E ele fala diante de Deus dele. Ele diz: tem misericórdia de mim, pecador. O outro homem disse lá que eu não sou igual aos outros. Esse diz: eu sou pecador, tem misericórdia. Ele é humilde também, diz que ele não entra, não se aproxima do templo, fica de longe para orar. E ele suplica a graça de Deus, ele diz: tem misericórdia de mim. Esse texto aqui, quando fala que esse publicano, né, ficou à distância, não ousava olhar para o céu, versículo 13, batendo no peito. Hoje, na nossa cultura, essa expressão batendo no peito é uma atitude de arrogância, de superioridade. Eu sou o melhor, e aí eu bato no peito e digo isso. Nos tempos de Jesus, ali na Palestina, o bater no peito era para exprimir um sentimento, né, de necessidade espiritual, que ele estava precisando, ele estava realmente clamando, era uma atitude de humilhação, bem ao contrário do que hoje é na nossa cultura, se humilhando realmente na presença de Deus. E aí o versículo 14, Jesus conclui dizendo, né, o templo ficava num alto, foi para casa, desceu de diante de Deus, justificado. E então, meus irmãos, olha só, a maneira como eu saio do culto, a maneira como eu saio do meu momento devocional, do meu tempo ali de oração, de leitura da palavra individual que eu faço, ou mesmo em família. Então, a forma como eu saio desse momento que vai demonstrar o quanto nós nos quebrantamos diante de Deus, que realmente tivemos uma experiência com Deus. Nós melhoramos como gente, espiritualmente, moralmente, nós melhoramos a partir daquele encontro. Nós somos justificados, mas Deus vê o coração, olha a atitude do homem.
de humildade, de humildade. Então, como é que você vai sair do culto? Depende da maneira como você chegar no culto, né? Com a sua arrogância, com a sua autossuficiência. Na hora do culto é o momento para se vestir de saco, é outra expressão da Bíblia para demonstrar humilhação. Pôr a cara na cinza, é outra expressão da palavra falando sobre se humilhar na presença de Deus. Estar na presença de Deus, não é? Coisa horrível, irmão, aqui ele não sou, olha, se comparando com a outras pessoas, com as outras, porque eu não sou como os outros homens, sou melhor. Coisa horrível. Vocês já ouviram oração no culto público, em que a pessoa, ao invés de falar com Deus, fica falando com as pessoas, citando problemas da igreja, aquela família, tu sabes, ó Deus, pune, Senhor Deus, repreende, Senhor Deus, aquela família que toda a igreja sabe o assunto, sabe o problema, e a pessoa fica fazendo um discurso, na verdade, né? Aquilo ali não é uma oração. Outro cuidado que a gente precisa ter. E muito cuidado, irmão, voltando aqui ao assunto do jejum, que o fariseu, o religioso, disse que fazia. Tem pessoas que estão usando o jejum, muito perigoso isso, irmão. Presta atenção nisso. Usando o jejum para negociar com Deus. Senhor, eu vou ter 24 horas de jejum, eu vou ter uma semana de jejum. E, olha, não é? Nós podemos ficar, segundo a ciência, segundo os dados sobre saúde humana, nós podemos ficar até 40 dias, né, de jejum, conforme Jesus ficou lá. Né? É possível isso. Vai depender também do estado físico da pessoa. E, aliás, tem pessoas que não podem jejuar por problema de saúde. Se ficar sem comer, tem problema de saúde. Mas eu queria destacar isso, irmão. Não use o jejum para tentar dobrar Deus, negociar com Deus, como acabamos de cantar. Tá? Se Ele responder, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não responder, se Ele não fizer, continua sendo Deus. Meus irmãos, como nós precisamos ter essa compreensão mais exata do nosso Deus. No domingo, o pastor vai pregar sobre a majestade de Deus, sobre o quanto Deus é grande, majestoso, poderoso. E aí vamos entrar mais um pouco nessa questão, né, do tamanho de Deus e o quanto Ele é soberano e não se deixa dirigir por nossas ordens. Como é que vai saber se está dando uma ordem para Deus, se está pedindo? É o coração, irmão, que vai dizer. Isso é uma questão íntima, ninguém pode julgar você que está dando uma ordem para Deus ou coisa desse tipo. É você e Deus sabe o que está no seu coração. Deus lê perfeitamente o seu coração, tá bem? Então, aquele jejum bíblico, ninguém precisa ficar sabendo, você está buscando, você está renunciando à comida, que é importante para ter mais da unção, do enchimento com o Espírito Santo, mas é algo bem particular, íntimo, seu com Deus. E repito, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também é Deus. Eu não vou me aborrecer com isso. Ele é soberano e Ele sabe de todas as coisas. Eu vou repetir então, irmãos, o versículo de número 13. E
que fala sobre um grande versículo para falar sobre humildade, a humildade que devemos ter. O publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, como eu falei, batendo no peito: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Irmãos, a humildade é o caminho para a gente chegar a Deus, através da oração. Sentir a presença de Deus. E eu não sou nada e Deus é tudo. Ó, irmãos, que Deus nos abençoe. Na oração desses dois homens, nós tiramos lições de como orar e também de como não orar, não é? Está tudo na palavra. Estamos sendo orientados pela palavra. Tá bem, irmãos? Vamos orar então agora. Onde você estiver, baixe sua cabeça. Vamos orar nesse instante. Pai, ensina-nos a orar. É o nosso pedido, Senhor, igual o pedido dos apóstolos naquele dia. Eles chegaram diante de Jesus e pediram para que Jesus os ensinasse a orar. Esse é o nosso pedido essa noite também, Pai. Ajuda-nos a orarmos com espiritualidade, de forma inteligente, Senhor. Nos ajuda quanto a isso, Pai. Precisamos da Tua direção. Os pedidos a Deus colocados diante de Ti nessa noite ali, nos juntamos à irmã Lúcia, orando pela Diva, pela saúde dela, e também orando pela mãe da irmã Dinaura. Ó Senhor, visita essas pessoas na sua saúde, elas precisam da Tua misericórdia, Senhor. Aproveito, Pai, para pedir também pela saúde do meu irmão Carlos. Tu sabes a situação aflitiva que ele está enfrentando, difícil que ele está enfrentando ali com aquele câncer, ó Pai. Somente a Tua misericórdia para socorrê-lo, Senhor. Pai, lembramos nesse instante de Dona Lucidalva, mãe do pastor Jorge, aquele problema sério de saúde também. Só Tu, Senhor Deus, para interferir. Só a Tua misericórdia para nos assistir sobre todas essas vidas aqui, Pai, que estamos colocando, esses nomes que estamos colocando. Nesses tempos difíceis, ó Deus, de incompreensões, de tensões entre as pessoas, entre as nações, inclusive, Pai. Nós nos juntamos à irmã Dorothy, pedimos, ó Pai, que Tu abençoes os Estados Unidos, esse país que nos acolheu. Tenha misericórdia, abençoe o Brasil, Pai. Pai, que Tu possas estar interferindo, pondo a Tua mão. Ó Deus, não que mereçamos, mas porque Tu és um Deus de misericórdia, Senhor. Faz isso. E nós vamos, ó Pai, estar na Tua presença te agradecendo por tudo que Tu fizeres, porque Tu és Deus, Tu és poderoso, Tu és soberano. Obrigado pela nossa igreja, obrigado pela marcha da nossa igreja. Abençoa, Senhor Deus, o pastor Jorge e os coristas na preparação da comemoração do Natal em nossa igreja. Senhor, eu te peço aqui junto, nós te pedimos, unge o coração dos professores que têm ministrado, Senhor Deus, essa grande quantidade de crianças que têm vindo participar. Obrigado pelo programa de sábado, ó Deus. Todos os irmãos envolvidos, que a mensagem do Evangelho possa ter ficado gravada nos corações das nossas crianças. Senhor, queremos ver salvação de almas nos cultos da nossa igreja. Queremos ver, ó Deus, irmãos testemunhando no seu trabalho, testemunhando na família. Mas para fazer isso, ó Deus, nós precisamos da Tua misericórdia, da Tua direção, do enchimento com o Espírito Santo. Primeiro, faz isso, Senhor Deus, só Tu podes fazer isso. Nós falamos contigo no precioso, no poderoso, no maravilhoso nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.